com o Primavera Saúde. Hoje nós vamos falar de um assunto que incomoda muitas mulheres, aliás, quase 50% das mulheres aqui no Brasil, que são as varizes. Para isso eu recebo aqui no estúdio o médico cirurgião vascular, Dr. Caio Kniss. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Fico muito contente de vir aqui, poder ajudar um pouquinho quem tem essas dúvidas, né, e poder, de uma maneira ou outra, fazer com que elas melhorem um pouquinho a qualidade de vida dessas pessoas. Bom, doutor, primeiro para a gente começar, né, o que são as varizes, da onde que elas começam no organismo? As varizes, elas são uma dilatação, ou seja, quando a veia ela acaba perdendo um pouco a capacidade de manter o seu formato, ela acaba dilatando, virando um pouco tortuosa, gerando as varizes. Ou seja, seria uma incapacidade das nossas veias, dos nossos vasos, de retornarem esse sangue de retorno ao coração, vamos dizer assim. Então isso acaba acarretando um pouquinho de problema na circulação, e as pernas é onde a gente mais percebe isso, porque como a gente passa muito tempo em pé, acaba que é onde ocorre a maior dificuldade do sangue de retornar ao coração, e é onde forma mais essas varizes, né? Quais são os sintomas, né? A gente costumeiramente escuta o cansaço nas pernas, sentindo queimando, é realmente por aí? É realmente isso. Acho que o cansaço nas pernas, aquela sensação, vamos dizer, de uma perna mais pesada, né? Uma perna mais cansada, muitas vezes até com um pouco mais de dor, vamos dizer, uma perda de força até no final do dia, formigamento, tudo isso é muito comum nas varizes. Mas vamos dizer assim que a principal característica é que essa dor, ela inicia no início do dia, vamos dizer, um pouco mais fraca, praticamente sem sentir nada, e ao final do dia, a pessoa que está com varizes, ela sente a perna muito pesada. Então é um sintoma que ele vai prolongando e ele vai piorando ao longo do dia. Acho que essa seria a principal característica de quem tem varizes, né? Mas as varizes, elas aparecem porque a gente está acostumado a relacionar as varizes com essas que fica até um pouquinho mais feio na perna, né? Mas elas necessariamente aparecem ou elas podem ficar mais escondidas? Elas podem, dependendo muito vamos dizer assim, da grossura da perna, se a pessoa tem a perna um pouco mais grossa, um pouco mais fina, essas varizes podem aparecer mais ou não. Mas nós temos varizes que elas podem aparecer só num exame. Quando a gente olha a pessoa, ela não tem varizes nenhuma, que são varizes que são em localizações em que a gente não consegue palpar ou visualizar. Muitas vezes as varizes que estão relacionadas à veia safena, varizes do nervo ciático, varizes pélvicas, outros tipos de varizes em que a gente não consegue percebê-las quando a pessoa está em pé, ao final do dia, onde seria o mais comum, mas podem estar presentes. Então, sempre que a pessoa muitas vezes, eu estou com muita sensação de peso na perna, um cansaço no final do dia, mas eu não tenho varizes, não tenho nada, mas ela pode ter alguma coisa relacionada a varizes, sim. Não necessariamente a varizes tem que ter aquele aparecimento assim na pele, né? Outra situação, doutor, são varizes, tem alguma relação aqueles vasinhos que aparecem? Isso. Os vasinhos, eles são veias que têm menos de 1 milímetro, que são bem próximos da pele. São veias que já podem ser consideradas insuficientes, veias que já são doentes, mas são veias que não, na grande maioria dos casos, elas não geram nenhum sintoma, né? As varizes já são aquelas veias mais dilatadas, que têm mais de 4 milímetros, tortuosas. Então a gente só pode chamar de varizes quando são aquelas veias grossas. Os vasinhos, o nome científico seriam telangiectasias, mas fica um pouquinho complicado, então vamos chamar de vasinhos. E o meio termo, antes de virar varizes, serem aquelas veias que ainda não estão aparecendo bastante, podemos chamar de microvarizes, veias reticulares, né, para a gente entender melhor. Mas varizes mesmo são quando já são veias dilatadas, né? Mas uma pode evoluir para outra, do vasinho pode chegar a uma varize? O vasinho é muito difícil ele chegar a evoluir para umas varizes, só que geralmente o vasinho ele é resultado ou de uma variz ou de uma microvarizes que está insuficiente gerando aquele vasinho. Então não vamos dizer que ele pode acarretar gerando, mas ele pode ser um sinal de alerta já de que tenha varizes ou microvarizes ali perto. Mas geralmente eles não chegam a virar varizes, não. Agora, doutor, além da questão estética, né, porque as varizes incomodam muitas mulheres, até os vasinhos, pela questão estética. Mas que mudança que elas podem causar, qual é a relação delas com outros problemas de saúde, enfim, que mudança elas causam no organismo? Hoje em dia muito se procura o cirurgião vascular no consultório para se fazer secar os vasinhos, se fazer a aplicação. Isso é bacana porque tu começa a tratar a doença, vamos dizer, numa fase inicial, tu já percebe ela numa fase inicial. Só que a gente não pode esquecer
sempre, tá, quando realiza o tratamento, a gente sempre tenta passar isso aos pacientes, o quão importante que é o tratamento funcional, o tratamento mesmo da doença de base. Você não tratar o vasinho, você tratar toda a doença que está ocasionando aquilo, né? Então, tentar evitar com que essa varize, vamos dizer que é um estágio inicial, vasinhos, varizes, um estágio inicial de uma doença maior, que é a insuficiência venosa. A varize é, vamos dizer, um estágio 2, 1 da insuficiência venosa. Evitar que ela chegue no estágio final, em que já seja com a presença daquelas fibroses nas pernas, escurecimento que muita gente percebe quando tem varizes, ou mesmo com feridas, né? Que os estágios finais da varize é evoluir para uma ferida, evoluir para uma úlcera, e isso a gente sempre tenta evitar, porque o tratamento antes de formar a ferida é muito mais fácil e o principal, causa muito menos transtorno ao paciente, né? Porque você está com uma ferida na perna, acaba atrapalhando muito a tua vida social, tu não quer ir aos locais, aquela ferida muitas vezes dá um cheiro, um odor mais forte, então isso acaba, por isso que é crucial a gente tratar no início essa doença. Nessa fase mais avançada dá para tratar, mas é mais difícil. Dá para tratar. Hoje em dia a gente já tem métodos mais eficientes, a gente consegue utilizar substâncias mais eficazes, muitas vezes evitar até o tratamento cirúrgico, a injeção de algumas substâncias, que tu consegue fechar essa ferida. Muito se tinha, assim, antigamente, que pensava que essas feridas nunca fecham. Não, essa ferida, abriu a ferida na perna de uma pessoa, nunca mais vai fechar. Não, não é verdade. Hoje em dia a gente fecha essas feridas. Não são, vamos dizer assim, não é questão de 2 dias, 3 dias que a gente consegue fechar, mas tu faz um tratamento de 1 mês, 1 mês e meio, tu consegue fechar essas feridas de uma forma adequada. Hoje é possível isso sim. Doutor, como é que são os tratamentos? Desde o vasinho, né, até esses casos mais graves, que tipo de tratamentos são possíveis? Hoje, ainda bem, né, os tratamentos melhoraram e a gente tem auxílio de muitos equipamentos para fazer esse tratamento, né? Por exemplo, na fase dos vasinhos, esses pequenos vasos e os microvarizes, que seriam mais um tratamento estético no consultório, nós temos uma ampla uso de medicações, né, desde misturas com glicose, com polidocanol, que seria, vamos dizer, substâncias um pouco mais fortes para a gente tratar esses vasinhos, ao uso de laser, ou mesmo a associação deles, né? Hoje em dia, a associação deles, otimizando essa técnica, tu obtém muito melhores resultados, né? Isso para os microvarizes e vasinhos. Já as varizes, problemas na safena, refluxo na safena, tu pode optar tanto pelo tratamento cirúrgico, né? Ou pela microcirurgia estética, que tu pode fazer até a nível de consultório, ou o uso de espuma, que hoje chegou para, vamos dizer assim, revolucionar, hoje não, já temos há algum tempo, né, mas é que acaba revolucionando esse tipo de tratamento. Mas vale lembrar que não são para todas as pessoas. Você tem casos indicados de espuma. Infelizmente a espuma, ela, como tudo, não são só 1000 maravilhas. Tem que saber fazer, tem que fazer com calma, tem que ter paciência no tratamento, porque querendo ou não, ela pode às vezes manchar um pouquinho, ela pode se tratada, realizada de forma inadequada, ter algumas complicações, mas é possível sim. Então o tratamento de varizes hoje a gente tem muitos equipamentos e substâncias, então hoje em dia avançou muito e é possível tratar todos os tipos de vasos. Nesses casos de cirurgia, por exemplo, como é que é a recuperação? Porque falando das pernas, né, ela impossibilita muito a pessoa de caminhar depois. Modificou muito o tratamento das varizes. Vamos dizer que há um tempo atrás se falava, operou varizes, vão ficar 3 meses com as pernas para cima, não vai poder andar, nada disso, mudou. Hoje em dia o tratamento de varizes, no primeiro dia pós-operatório a pessoa já faz caminhadas, é importante fazer caminhada para estimular essa circulação que ainda ficou presente lá, principalmente se tu opta por fazer uma cirurgia com um endolaser, em que a retirada da safena, vamos dizer, o fechamento da safena é feito com endolaser, então tem muito menos hematoma em desconforto pós-operatório e a recuperação é fantástica. Hoje em dia, por exemplo, se faz uma cirurgia de varizes na quinta-feira, lá por segunda, terça-feira, a pessoa já tem que estar voltando às suas atividades normalmente. Lógico que é importante no começo o uso da meia, que principalmente tem gente que não gosta, mas é importante o uso da meia nesse pós-operatório, mas voltar às atividades o mais rápido possível. Não se fica mais de repouso longos períodos. Isso já é contraindicado, vamos dizer. A tecnologia assim. Ajudou muito e a gente descobrindo muito também, né? Nós médicos sempre tentando aprender, quem trabalha com isso, todo mundo do meio da saúde, tentando cada vez aprender mais para ter melhores resultados.
Agora você falou sobre o uso da meia. É importante que o paciente cumpra com as regrinhas, né? As orientações pós-operatórias são fundamentais, tão quanto a cirurgia, né? Utilizar a meia, fazer as caminhadas que a gente orienta, passar os produtos, tomar os medicamentos, tudo isso é fundamental para o pós-operatório e para o resultado final, né? O uso da meia, lógico, às vezes em períodos quentes, muita gente se nega, não gosta de usar, e realmente é muito difícil você usar quando está muito calor, tudo isso é complicado, né? Mas principalmente nesse período pós-operatório, que eu digo que seria aproximadamente 20, 30 dias, é importante utilizar essa meia. Agora, doutora, até falamos mais ou menos desse ponto sobre tratamentos até estéticos, né, que muito se faz sobre os vasinhos. Isso é indicado ou deve-se ter essa preocupação realmente em tratar a causa, né, desses vasinhos? O grande detalhe do tratamento dos vasinhos é que o quão importante que ele é você tratar o que está gerando os vasinhos. Muitas vezes se faz a aplicação somente no vasinho e se espera um resultado legal e você muitas vezes não tem, esse vasinho não some, aparece ondulado porque não se tratou a causa, que muitas vezes é uma microvarize ou uma varize que está mais lá dentro que está gerando esse vasinho. Então, o tratamento com um profissional adequado para te tratar esses vasinhos, tanto as varizes, ele evita tanto as complicações, como caso acontecerem, porque infelizmente podem acontecer de alguma maneira, você sabe tratar essas complicações, o que é fundamental, e como também tu tem um melhor resultado. Então é crucial você fazer com um profissional que esteja habilitado para fazer esse tipo de procedimento. Doutor, vamos dar uma pausinha rapidinho, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre varizes aqui no Primavera Saúde. Estamos de volta hoje falando sobre varizes e eu recebo aqui no estúdio o cirurgião vascular Dr. Caio Kniss. Vamos continuar o nosso assunto aqui então, né, doutor? Ótimo. Bom, tem muitos mitos aí também em relação, se o doutor puder desmistificar ou reforçar, enfim, confirmar alguns. Doutor, o uso de salto alto pode gerar varizes? Isso é um mito também, tá? Hoje em dia você pode usar salto alto, não tem problema. Se pensava muito, a pessoa tem salto alto, vai usando durante vários dias no trabalho, tudo vai acabar gerando varizes. Não tem problema. As causas de varizes são outras, são causas genéticas, principal fator genético disparado, depois obesidade, ficar muito tempo em pé ou sentado, tudo isso pode ocasionar um pouco de varizes. Agora, o uso de salto, muitas vezes se fala um pouquinho de calça jeans ou calças apertadas para gerar varizes, isso não causa varizes, tá? Vamos pensar outros mitos que podem ter, falam que às vezes depilação ou alguma coisa do gênero pode gerar varizes, também não. Uso de cera, né? Se fala. Uso de cera na depilação também não tem problema, tá? Isso não causa varizes, não pode causar alguma alteração na pele, alguma coisa assim, mas varizes não estariam relacionados com esses mitos, vamos dizer assim. Atividade física, doutor, daí vem caminhada, corrida, a própria musculação? A atividade física é muito pelo contrário. Além de ela não causar varizes, ela acaba estimulando a circulação. Ela melhora a circulação, faz com que a musculatura das tuas pernas, principalmente a panturrilha, vamos dizer assim, ela acaba empurrando esse sangue e drenando ele de volta ao coração. Então, ela ajuda, né? Até a musculação, que muito se pensa, musculação, academia, pode gerar varizes, ela não causa varizes. Lógico que é muito importante a gente sempre lembrar que essa academia, essa musculação, ela tem que ser acompanhada por um profissional adequado. Alguém que esteja ali te orientando para te acabar não fazendo os exercícios de uma forma incorreta e assim, quem sabe, aí gerar um pouquinho de varizes. Mas de uma forma adequada não tem problema nenhum. Você falou que, pelo contrário, ela ajuda, então o oposto disso, o sedentarismo.
pode causar? O sedentarismo, ele pode sim piorar um pouquinho as varizes, porque geralmente o sedentarismo ele vem acompanhado um pouquinho de obesidade, né, de uma alimentação inadequada, e tudo isso pode acarretar um pouco de varizes sim, principalmente a obesidade. Isso está confirmado que gera mais varizes. Apesar de que muitas vezes pessoas com um pouco mais de peso, as pernas são um pouco mais grossas, então não aparece tanto as varizes, mas elas estão lá presentes, a pessoa tem sintoma de varizes, só que elas não aparecem, vão aparecer só no exame de ultrassom e assim por diante, né? Doutor, na gravidez, até por conta do próprio peso, enfim, podem surgir mais também? Pode surgir. A gravidez, basicamente, vamos citar assim, 3 motivos principais que acabam gerando mais varizes, né? E infelizmente elas geram mais varizes, né? Que seria, um deles seria o aumento da quantidade de líquido no corpo, a pessoa incha um pouquinho, o volume sanguíneo é maior, então as veias são mais sobrecarregadas, né? Um outro motivo seria a pressão uterina, que o útero e o abdômen fazem sobre as veias que estão lá no nosso abdômen, então dificulta um pouco a saída desse sangue das pernas. E por fim a mudança hormonal, que vai alterar um pouquinho vamos dizer assim, a conformação da parede das veias e acaba podendo gerar mais varizes. Então infelizmente sim, quem tem mais filhos, pacientes que nós chamamos de múltiplas, que já tiveram várias gestações, gravidez, tem muito maior chance de gerar varizes. Mas essas varizes podem ser tratadas e a gente tem um resultado legal, então também não precisa se preocupar e ficar, vou engravidar, vou ter varizes. Não necessariamente toda gravidez pode gerar varizes. Não, geralmente não. As varizes, geralmente, elas aparecem sim naquelas pessoas que também já têm maior influência genética durante a gravidez. Esse é o principal, realmente. Disparado. Vamos dizer assim, se você tem tendência familiar de pais, irmãos, avós que têm varizes, a chance de desenvolver varizes é muito grande. Vamos dizer que é o principal fator aí. Então, se tem esse histórico familiar, sentiu um cansaço queimar as pernas, procura um vascular. E o ideal mesmo é, se você já tem mesmo essa história familiar, a partir de começar a sua vida ativa, a vida adulta, com trabalho, permanecer bastante tempo em pé, procurar um profissional vascular para tentar descobrir como é que você pode evitar essas varizes, né? Tentar, às vezes você não consegue evitar todas elas, mas elas surgem de uma forma mais amena, surgem em menor quantidade, causando menos sintomas e às vezes evita um tratamento cirúrgico, um tratamento que pode ser feito no consultório. Então, o que eu botaria assim como principal? O uso da meia, que infelizmente muita gente não gosta. Para prevenção é fundamental, né? A gente utilizar essas meias principalmente quando a gente vai passar durante o dia, em que a gente fica muito tempo em pé, sentado, à noite retira para dormir. E aí são meias próprias realmente para isso, meias próprias, são meias de compressão. Essas meias podem ser a 3/4, não necessariamente tem que ser a 7/8, até em cima, ou meia calça, uma meia 3/4, né? E uma coisa importante que muitos pacientes perguntam no consultório é se essa meia pode ser de alguém. Muita paciente, mas minha mãe tem uma meia, minha irmã tem uma meia. Não, essa meia não pode ser de outra pessoa. A meia, ela é individualizada. A pessoa vai comprar a meia, essa meia tem que ser feita uma medida, 3, 4 medidas da perna, para ver qual que é o teu tamanho de meia. E essa meia é específica para aquela pessoa. E outra coisa é que a meia não tem uma durabilidade da vida inteira. Geralmente essas meias a cada 6 meses tem que ser trocada porque elas não conseguem mais manter a compressão. Tá? Além disso, doutor, o que daria para fazer para prevenir? O que a gente pode pensar é, por exemplo, vamos dizer que você trabalha muito tempo sentada, muito tempo em pé, tentar pelo menos a cada 1 hora, 2 horas, levantar e fazer uma caminhada de uns 5 minutos. Tudo isso você acaba estimulando um pouco a circulação e além de você evitar, vamos dizer, tentar diminuir um pouco esse aparecimento de varizes, faz bem para a saúde também. Né? Não só para... Não permanecer muito tempo, vai fazer bem para a coluna, vai fazer bem para a musculatura, tudo, não ficar assim 8 horas, 4 horas direto sentado. Isso vai ajudar bastante. Voltando, doutor, lá nas grávidas, que faltou, acho que uma informação que eu acabei não perguntando sobre o tratamento, porque se chega a ser cirúrgico, por exemplo, dá para fazer esse tratamento durante a gravidez ou não? O ideal é sempre a gente esperar um pouco, porque a gente esperar que essas veias voltem à sua conformidade normal, o volume sanguíneo do corpo volte à sua quantidade que era antes, as veias voltem um pouco do padrão do que era antes, porque algumas retornam. Então, vamos dizer assim que a gente tem como tempo ideal de 8 a 12 semanas. Vamos pensar 4 meses, fica mais fácil. 4 meses após o nascimento do neném seria o ideal a gente pensar em realizar um tratamento.
né? Até porque depois do mês tem toda uma amamentação que é importante, a pessoa vai perder mais peso, que a amamentação ajuda, então acaba que não custa esperar um pouquinho mais, que aí o resultado cirúrgico também é melhor. Então vamos dizer que uns 4 meses seria o ideal para a gente tratar as varizes. Agora, doutor, a gente falou muito das pernas, mas podem surgir varizes em outras partes do corpo? Podem. Elas são menos conhecidas, mas podem acontecer. Hoje em dia a gente tem, vamos dizer, varizes esofágicas, que são presentes no esôfago, que estão muito mais relacionados, quem trata até é o gastro, que estão muito mais relacionadas a problemas hepáticos, problemas no fígado e assim por diante. Mas nós temos também as varizes pélvicas. As varizes pélvicas são varizes localizadas na região da pelve, em que a paciente ela tem muitos sintomas, principalmente, podemos falar assim, um aumento do sangramento menstrual e dentre outros sintomas que podem estar ocasionando dores no local, que podem estar sendo originadas por essas varizes pélvicas. E hoje em dia, muito se pesquisa, paciente que tem uma dor abdominal crônica de muito tempo e não descobre o que é. E uma dessas possibilidades podem ser sim varizes pélvicas. E ela tem um tratamento muito bom, um tratamento que é feito, o paciente não é cirúrgico, mas vamos dizer que é um tratamento sem cortes, nada, que a gente fecha aquelas... não é nada invasivo, no outro dia o paciente já vai para casa, e não pós-operatório muito tranquilo, e tem uma boa melhora dos sintomas. Então, sempre vale a pena investigar, né? Mas esse universo de varizes, as pernas disparado. Disparado. Acho que como os seres humanos eles andam em posição em pé, acaba que sobre as pernas ela acaba acarretando, diferente de outros animais, né, acaba acarretando só nas pernas essa maior quantidade de varizes. Em membros superiores, em braços, geralmente está relacionado a alguma outra doença junto. Né? Por algum motivo oclui ou fecha algumas veias principais e acaba gerando as varizes. Mas geralmente é ocasionado por uma outra doença associada, vamos dizer assim. E doutor, abriu o programa até falando que quase 50% das mulheres, né? Homens também têm varizes, mas é comum ou não, nem tanto? Não, até que vamos dizer assim, porque como as varizes estão presentes em muita gente, né? Como você citou, quase 50% dos brasileiros têm varizes. Se tu aumentar para pessoas com mais de 60 anos, 80% das pessoas têm varizes, então é muito presente. Mas os homens, vamos dizer que eles seriam numa escala de 8:1. A cada 8 mulheres presentes varizes, um homem. Então vamos dizer assim. E por que essa diferença? Geralmente por causa um motivo gravidez. Outro motivo, fatores hormonais, que vão acabar agindo ali naquelas veias, ocasionando as varizes, em que o homem tem alguns fatores protetores, então, nesse caso. Mas é muito comum o homem procurar o tratamento, apesar de nós homens ter esse defeito de demorar a procurar médico, tudo isso aí, isso tem que ser mudado na cabeça dos homens, porque é muito importante a gente já fazer o tratamento para evitar as complicações. Doutor, já se encaminhando para o fim da nossa entrevista, a orientação principal, então, que se procure esse tratamento. O quanto mais cedo, melhor, com certeza. Isso, muito obrigado por essa entrevista. Gostei muito de vir aqui tentar ajudar um pouquinho a tirar essas dúvidas sobre as varizes. E é isso mesmo, procurar sempre o tratamento o quanto antes. Tudo é mais fácil a gente tratar numa fase inicial. O resultado é melhor, tanto funcional quanto estético. Muito obrigado. Tá? Obrigada, doutor. Bom, a gente vai chegando ao fim da nossa entrevista hoje, recebendo aqui o doutor Caio para falar sobre varizes. A gente volta na semana que vem falando mais sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar aqui na TV Primavera.